Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 13. A gente vai até o 34. Vou tentar ser breve, por conta, inclusive, da molecadinha que está aqui. Que estão bem na minha frente. Já não aguentam mais nos ouvir, né? Coitados. Com sono. Eu também. Saudade da minha cama, né? Os professores também, né? Meu Senhor. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de lembrar os pais dos filhos que são adolescentes e que vão passar para o ministério jovem. Eu estava conversando com os pastores dos adolescentes e queria lembrá-los que você tem uma importância muito grande para caminhar com os seus filhos, ensiná-los o caminho do Senhor e trazê-los para participar. Algumas prioridades de vocês têm que mudar, porque na adolescência eles já não vão só ouvir vocês, mas vão ver o que vocês fazem e vão avaliar se o discurso seu está enquadrado naquilo que você está fazendo. Então, depois você pode procurar os líderes que aqui estão, conversar com eles, porque você tem uma grande responsabilidade na caminhada do seu filho. A igreja não vai fazer aquilo que é responsabilidade dos pais. Eles passam a semana toda com vocês. Os finais de semana, um dia só, conosco. Não pense que esse único dia vai mudar a vida deles. Então, dobre um joelho, bem-vindo à adolescência. Você vai ver que isso é uma loucura, que vai mudar a sua vida para sempre. E aí nós estamos à disposição para conversar, aconselhar, trocar ideia e te ajudar e juntos levá-los a caminhar, a trilhar aquilo que Deus tem sonhado. Tranquilos? Dado o recado, diz assim o texto, Mateus capítulo 14, diz assim: assim Jesus ouviu essas coisas, retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora, dá-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes os serviram às multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e a criança. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia das multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar de noite, lá estava ele só.
Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, eu sou, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Esse texto, na verdade, o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus Levi, e ele escreve mais ou menos próximo do ano 50, 60, ele escreve para os judeus, principalmente para os primeiros cristãos que estavam concentrados ali na Judéia, tá? Em Jerusalém também. Então ele vai fazer uma narrativa, e como ele está escrevendo para os judeus, você vai perceber que o Evangelho de Mateus, ele vai sempre colocar o Antigo Testamento apontando para Jesus, o Messias que foi profetizado no Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar dessa maneira. E uma das coisas que me chama a atenção é que esse é um dos poucos milagres que Mateus vai realizar ou vai narrar a respeito de Jesus. Mas, geralmente, quando a gente olha esse texto, a ideia, talvez que a gente vai ter em mente, que eu vou estar pregando sobre a multiplicação dos pães. Mas eu gostaria de me concentrar no versículo 13, que diz da seguinte maneira: assim que Jesus ouviu essas coisas. Que coisas que Jesus ouviu, que ele desejou se retirar do meio do povo e ir para um lugar deserto. Ele acabou de receber a notícia, aqui nesse texto, que João Batista tinha morrido. Os discípulos de João Batista enterram e levam a notícia para Jesus. Jesus, diante dessa má notícia, ele procura o deserto. E aqui talvez esteja o tema da mensagem. Como é que você lida quando as más notícias chegam até você? Como é que geralmente hoje no nosso mundo nós lidamos com as más notícias? Ou diante das dificuldades? E aí eu comecei a pensar em algumas coisas. Nós estamos vivendo no mundo digital, sim ou não? Então o que o pessoal começou a fazer diante das más notícias? Falem para mim. Compartilhar nas redes sociais. Não fale de ninguém. Mas você já viu, ou já leu, ou já viu alguém dando depoimento de uma tragédia pessoal nas redes sociais? Sim ou não? Isso acontece muito pouco. Não é? Porque as redes sociais passaram a ser um canal onde a gente tem pessoas boas e ruins. As boas são aquelas que se compadecem da gente quando a gente coloca a nossa tragédia lá. E aí a pessoa fala assim, e é interessante porque você só tem uma opção, ou você curte ou não curte. Então ela fala assim: olha, acabou de acontecer uma tragédia na minha vida. Aí a pessoa coloca o quê? Curtir. Eu já não entendo esse negócio.
Segundo, ela fica ali e esperando o quê? Os depoimentos. Olha, irmã, o irmão, pode contar comigo, olha, Deus vai mudar a sua sorte, as coisas vão vir para cá, tal. Mas sempre tem o filho do diabo. Que vai falar contra. Vai falar assim, por que tu não vai orar? Aí você fala, olha o capeta, né? A maneira como nós lidamos hoje com a tragédia, essa é uma delas que se popularizou. Então as pessoas começam a colocar nas redes sociais tudo o que está acontecendo da sua vida pessoal e muitas vezes na sua relação com o outro ou com aqueles que estão dentro da sua casa. E daqui a pouco todo mundo está sabendo dos seus problemas da sua casa porque você está procurando na rede social lidar com as más notícias, com os problemas que estão aparecendo sobre você. Há outros que vão procurar os gurus espirituais, esperando que ele, em contato com a divindade, possa apresentar uma solução para... Sim ou não? É nessas horas que a gente vai procurar os mais espirituais, sejam eles dentro da igreja ou fora da igreja, aqueles que podem de alguma maneira nos orientar, nos mostrar o que nós devemos fazer. Então vou dar um exemplo aqui, eu estou com um problema na família do casamento, vou procurar um guru espiritual, uma pessoa iluminada, um amigo do trabalho, ou alguém mais espiritualizado, para que possa me orientar. Aí o guru fala assim, olha, você tem esse pouco tempo de vida, você tem que aproveitar a vida ao máximo. O que você precisa fazer? Larga essa tranqueira e começa. Acontece isso ou não? Sim. E esses gurus estão dentro da igreja e fora da igreja. Estão por toda parte. Procuramos conselho nos amigos, e olha, eu não estou falando que a gente não deve procurar conselho nos amigos. O provérbio já diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Eu gosto muito do Márcio quando ele fala que ele assim, tem dificuldade de aconselhar. Porque aí ele está conversando com o casal, ele já expôs aqui, então eu posso colocar. Aí ele conversa com o casal. Aí vamos supor, o marido começa a falar, olha, o ponto de vista dele sobre aquela situação é o Márcio, você está certo. Aí daqui a pouco ele olha para a esposa começa a falar, ela fala, você também está certo. Os dois estão certos. Como é que a gente resolve esse negócio? Você consegue ver? Isso eu estou colocando algumas situações. Mas e quando a gente, diante de um laudo médico, que confirma uma doença que você agora tem, e você já não sabe o que lidar? Ou diante de uma perda, de alguém tão querido que você tinha ao seu lado e você não sabe o que lidar. Uma das coisas mais impressionantes para mim nesse texto, não só a questão do milagre, é Jesus, né, Mas é que Jesus presta bem atenção, da má notícia, ele quer solitude, ele quer ir para o deserto, para poder orar. Uma prática quase esquecida nossa. Porque hoje nós procuramos em tantas coisas, menos a solitude, para poder falar para o Pai
aquele que realmente pode mudar a nossa história, aquele que pode nos consolar, aquele que pode fazer um milagre em nosso favor, aquele que pode nos fortalecer. E isso é tão comum, porque a gente viveu e vive aqui a questão do discipulado, a questão das células, e quantas coisas preciosas nós temos aprendido com o passar do tempo, e algumas coisas que a gente também precisa deixar. Uma das coisas que eu sempre fiz, é quando a pessoa começa a falar os problemas dela, é interessante que na minha mente, em vez de eu só ficar calado e ouvir, eu já fico maquinando, talvez para encontrar uma resposta bíblica, uma situação, e já vou pensando, falo assim, olha, a saída é essa, ela está falando, enquanto ela está falando eu já estou processando, a minha mente é assim, tal, tem esse caminho, a Bíblia dá margem para essa, tal, mas a pessoa no final, ela só fala assim, Jadson, eu só queria que tu me ouvisse. Eu falei, caramba, era só isso. E aí você não sabe. Por quê? Nesse afã da gente querer ajudar as pessoas, e presta bem atenção no que eu vou falar, nós temos que ajudar as pessoas. Ajudá-las de que maneira? Levando elas até Jesus. Mas no nosso afã de querer ajudar, aí um dia desses aí, teve alguém que falou assim, Jadson, eu estou passando tanto problema aqui, não sei o que lá, eu não sabia mais o que fazer e tal. Eu falei assim, presta atenção, quando você estiver vivenciando isso, você me chama. Chama, pode contar comigo, mano, eu vou estar junto contigo, nós vamos nessa parada. Aí eu vou para casa. Aí cai nesse texto. E daqui a pouco lá, uma vozinha bem no meu coração, começa a falar assim, mas quem é tu? Quem é você, Jadson? Quem é você? Para estar entre eu e a pessoa no pior momento da vida dela. Eu falei, eita meu Senhor, mas eu estava já no maior afã de querer ajudar e tal. Jadson, você está privando ela da oportunidade, daquele pior momento da vida dela, naquele momento que você não consegue encontrar uma saída, é o momento de você se isolar, é o momento de você buscar a Deus, é o momento de você ajoelhar, é o momento de você clamar, precisa deixá-los vir até mim. Eles precisam ter contato comigo, porque eu sou. Jesus é interessante, que aí ele se apresenta aqui no texto, eu sou. Usando o mesmo termo que é usado no Antigo Testamento, para o Deus que se apresenta a Israel. Mas se a gente ficar entre Deus e a pessoa, a gente pode ouvi-la, a gente pode até orar, e lógico que Deus vai ouvir a nossa oração, e há momentos para isso. Mas muitas vezes, quando a gente assume essa postura, presta bem atenção, a pessoa, quando alcançar o milagre, ela vai falar, olha, eu estava ruim, eu estava no pior momento da minha vida, mas eu procurei o pastor Jadson, e o pastor Jadson orou por mim, e o milagre aconteceu. A honra foi para quem? Fala. Pode vir vocês que estão cansados e oprimidos, que eu vou orar. Não é legal quando as pessoas nos procuram? Sim ou não, gente? Deus vai curar, é isso aí, Deus já está curando. Não é? Mas aí a gente vai ao exemplo de Jesus. No exemplo de Jesus, diz que quando ele recebe a má notícia, diante daquilo que está lhe ferindo, ele procura o deserto, ele procura a solitude. Olha que coisa impressionante.
Eu gosto muito quando olho para a vida de Davi. Você vai ver que Davi, qualquer saída para a guerra, ele procura o vidente, o profeta, para saber se Deus ia abençoar ou não. E a vez que ele não para procurar ouvir o que Deus tem, dá zebra. Aí se envolve com Betseba, tu já sabe aquela confusão que dá nada. Mas todas as vezes, ele procura saber do Senhor. Olha, eu tenho que ficar nessa cidade ou não? Não, pode sair que os caras vão te trair. Olha, eu tenho que entrar na mão com aqueles filisteus, sim ou não? Não, pode ir que eu vou entregar. Senhor, eu posso fazer isso? E quando ele não faz, é quando Uzá toca na arca. Depois ele volta para saber o que Deus tem. O que estava de errado, ele corrige, ele se acerta. Isso quer dizer o seguinte, que na nossa relação com Deus, nós podemos até errar. Presta bem atenção, isso faz parte do processo nosso para poder amadurecer, mas a gente sempre tem que buscar o Senhor em primeiro lugar. Você está entendendo? Não é através das redes sociais, não é através dos gurus espirituais, você precisa ter a sua própria experiência com Deus. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando Jesus ele sai, e aí parece coisa de desenho, gente, quando eu olho para esse texto. Sabe por quê? Porque Jesus entra no barco para ir para o deserto, mas a multidão vê que ele está saindo, e aí vai acompanhando. A velocidade era tão grande, que uma multidão de mais de 5.000 homens, mais mulheres, imagina quanto que era essa multidão. Mais as crianças, quase 15.000 pessoas, e Jesus no barquinho, indo para o outro lado, e a multidão só olhando assim, ó. Aí ele chega no deserto, mas a multidão já está lá olhando para ele. Você consegue ver a velocidade desse barquinho? Aí ele já chega, está lá, mas diz o texto, presta bem atenção, que ele se comove, ele se compadece. Ele começa a cuidar da multidão e leva o dia inteiro, cuidando, curando, ensinando. Mas lembre-se, Jesus tinha saído para quê? Mas nessa saída, para poder buscar um socorro em Deus, ele foi um socorro para quem? Para a multidão. E aí chega a final da tarde, os discípulos falam assim, mestre, presta atenção. E os discípulos são tão especiais para mim. Eles tinham quanto na mão lá, gente, escondido? 5 pães. Você sabia que isso nem era deles? No Evangelho de João vai mostrar que era de um rapazinho, de um menino. Os discípulos já estavam contando com o pão do menino. Eu fico imaginando eles aqui, ó, mestre, manda essa turma embora, porque a gente só tem 5 pães, ó, dividido já dá quase um para cada. Vamos mandar essa galera embora. E segura o menino aqui, ó. Segura o menino aqui. Segura. Aí Jesus fala assim, ó, dá vocês mesmo de comer. Eu fico imaginando a cena dos discípulos, olhando para aqueles únicos pãezinhos, para aquela multidão toda. Cara, não ia comer nem um farelo do pão. Aí Jesus manda eles sentarem. Ele como um pai de família, interessante, isso é muito importante para o povo judeu, né? Então ele assume o papel do pai como sacerdote, abençoa e diz que sobra cestos daquele, isso aí, sobra os cestos e eles guardam lá. Mas o povo vendo aquilo fala assim, meu, quem não quer um presidente que nos dê pão sem a gente trabalhar? Quem não quer? Lá em João diz que depois eles começaram a acompanhar Jesus, e Jesus fala assim, vocês não estão aqui por conta da minha palavra, vocês não estão aqui por conta do pão, dos milagres que eu faço, vocês estão aqui porque querem comer o pão sem trabalhar.
Parece a gente, não parece? Quantas vezes a gente quer chegar até Jesus e a gente quer que Ele nos dê aquilo que não nos dê trabalho? Sim ou não? Você quer ver um exemplo? Na relação do casamento. É mais fácil Deus mudar a Noemi, ou Ele falar que eu tenho que mudar e eu tenho que dar passos para essa mudança? É mais fácil Ele mudar a Noemi. É ou não é? O pessoal tem medo da Noemi, ó. Ai, coitada. Ela é boazinha demais, gente. Você está vendo? Essa mesma reação é que eles tinham. Queriam aquilo que Jesus poderia dar e que eles não precisassem trabalhar. E você sabe o que acontece lá no Evangelho de João sobre esse texto? Automaticamente eles pegam Jesus e falam, Ele é o nosso rei. Jesus teve que falar assim, discípulos, entrem no barco e atravessem. E começa a se despedir e some da multidão. Porque eles estavam querendo fazer dele o seu rei. Vamos voltar para o nosso texto? Aqui. Diz que Jesus se despede da multidão. Isso é já no finalzinho da tarde para a noite. Ele vai para o monte. E nesse monte, segundo o texto, ele consegue ver os discípulos lá no meio do barco. Mas ele está ali fazendo o que, gente? Fala para mim. Orando. Você vai falar, Jadson, mas Jesus orava. No Evangelho de Lucas é muito legal a relação da oração, da vida de Jesus no Evangelho de Lucas. Ele começa a fazer a narrativa em cima daquilo que contaram a respeito, porque Lucas não viveu junto. Então ele teve que pegar da mãe, pegar dos discípulos, tudo a respeito de Jesus e utilizar o Evangelho de Marcos para poder se mapear. E aí você vai perceber que Jesus, antes de começar o ministério, a primeira coisa que ele faz, ele vai orar. Jesus também vai escolher os discípulos para poder trazer para perto, para poder caminhar e fazer a vontade do Pai, ele vai orar. Você está vendo agora Jesus diante de uma má notícia. Presta bem atenção, a primeira coisa que ele tenta fazer, ele quer fazer é orar. Aí daqui a pouco você fala assim, Jadson, mas tem um momento que ele vai passar muito aperto. E é verdade, lá no Getsêmani. Aí ele leva já os 12 para orar, já é um culto de oração. Aí daqui a pouco ele fala assim, olha, está aqui os 12 orando. Vem cá os 3, os mais próximos, vem aqui porque eu preciso que vocês vigiem comigo, porque eu sei que está por vir, e eu preciso, e nesse momento de angústia, ele está orando ali com os 3 mais próximos, mas até nesse momento lá, no Jardim das Oliveiras, no Getsêmani, ele separa dos 3 e começa a orar. Eu estou trazendo isso porque se Jesus teve uma vida intensa de oração, imagine eu e você. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus que multiplica o pão quando abençoa. Eu estou falando de Jesus que daqui a pouco, os discípulos estão lá no meio do mar. Beleza, vou lá andando. Dependendo da versão, é legal porque dá a impressão que Jesus está quase passando o barco. Aí ele para. Que coisa impressionante. Eu pergunto para você, ele precisava orar? O cara que anda sobre as águas precisa orar? O cara que multiplica precisa orar? A Bíblia diz que ele ora. Ele não precisa mais ora, porque na oração a intimidade, a relação com o Pai se fortalece. E aí eu pergunto para você, o quanto você tem orado? Diante das más notícias, diante dos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria.
no partir do pão. Quanto você tem orado? Versículo 23 diz assim: assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Olha que coisa forte. Ao chegar à noite, lá estava ele só. Alguém que se doou o dia todo pelas pessoas. Não podia passar sem buscar o Pai para poder continuar. Depois de orar, ele vai em socorro dos discípulos que estão passando aperto no meio do mar, que a gente sabe que é um lago. E depois ele continua abençoando, ministrando. Muitas vezes, irmãos, presta bem atenção, nós nos envolvemos na vida da igreja, na ação social, fazemos caridade, nos doamos, tentamos inclusive preencher o nosso tempo com isso, e presta bem atenção, isso tudo que eu estou falando é importante, a gente não deve deixar de fazer. Mas achamos muitas vezes que só o preencher a nossa vida com as outras coisas, cuidando de pessoas, é suficiente para a nossa caminhada cristã, e eu quero dizer para você que não é. Você pode fazer tudo isso, mas nunca pode deixar de orar, de ouvir o que Deus tem para fazer ao teu respeito, sobre aquilo que você está precisando. Voltando àquela ilustração que eu falei para um amigo, e que Deus falou comigo. Na verdade, muita gente aqui da igreja já sabe que eu já fiz a mesma proposta. Falei, não, pode me procurar, não. Então já sabe que eu não me procura, não. Fui claro. Como eu já falei para muita gente, né? Fica chato eu falar individualmente. Então, quando tu estiver naquele aperto, que você estiver sem saída, que você fala assim, Jadson, eu estou lá no fundo da cova, o que você vai fazer? Não vai me procurar. Ficou claro? Você vai o quê? Não me procurar, guarda isso. Porque você vai fazer o quê? O quê? Para gravar bem, está filmando. Para depois você lembrar disso. Mas já eu estou com uma vontade tremenda de te ligar. Não me liga. Liga primeiro para Deus. Você fala assim, por que, Jadson? Porque nesse momento de oração foi interessante que Jesus se afasta e ele é tentado. E através da palavra, ele tira toda a armadilha de Satanás, utilizando a palavra de Deus. É nesse momento que ele ora, ele continua fazendo aquilo que as Escrituras falavam a seu respeito. É nesse momento que quando ele fala assim, Senhor, o Senhor tem um plano B? Não da cruz, que é o plano A. Se eu tenho um plano B, C, que eu não preciso passar pela cruz, e quando ele está lá, ele sabe o que ele precisa fazer. Mas é lá que ele encontra força para fazer tudo aquilo que as Escrituras falavam ao respeito dele. Presta bem atenção, é nesse tempo de solitude, nós temos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Imagina nesse momento você parar para ouvir o que Deus tem sobre a sua vida. Mas aí você vai precisar parar, vai precisar desligar o WhatsApp, vai precisar sair das redes sociais, vai precisar deixar o celular descansando para você buscar o Senhor. Eu gosto muito de Abacuque. Abacuque começa a abrir o coração, ele começa a falar e fala, Senhor, está vendo esse povo miserável que quer vir para cima da gente, os caldeus? Pelo amor de Deus,
Não dá, né, para ele falar pelo amor de Deus, se ele está falando com Deus, né? Pelo teu amor. O senhor não está vendo? E aí ele orando, Deus responde, fala assim, fica tranquilo, eu vou usar esse povo para te castigar. Ele fala, eita meu Senhor, que oração que eu fiz agora que está dando errado, está vindo para mim. Você sabe o que ele faz? Ele não sai correndo para as redes sociais, porque não tinha também. Lá deveria ser as portas da cidade, que aí tu conversava, a notícia se espalhava. O que ele faz? Ele fala assim, eu vou ficar lá, no alto da, sabe, eu vou ficar de vigia, de sentinela, eu vou ficar até Deus responder, eu não vou sair daqui até Ele falar comigo. E aí, olha que texto lindo que surge, o justo viverá por fé. Olha que coisa quente. E ele chega no final da sua oração, depois que Deus fala com ele, falando assim, olha, pode dar tudo errado, mas eu vou continuar me alegrando e esperando no Senhor, mesmo que a oliveira minta não floresça, que você já sabe. O que está faltando para nós hoje? A exemplo de Jesus, orar. Jadson, mas e o pessoal do mundo? A gente vai chegar com o pessoal do mundo, presta atenção, o pessoal que não conhece o nosso Deus. A gente vai falar assim, filho, presta atenção, chega aqui, que nós vamos buscar juntos o que Deus tem para a sua vida. E Deus vai falar conosco, e a gente vai ficar lá clamando. Quando Deus responder, você vai falar assim, ó, você está vendo? E é interessante porque quando Deus, né, o pessoal que chega no Evangelho, se converte, já percebeu quantos milagres Deus responde as coisas? Quando a pessoa já entrega a vida a Jesus, ela precisa saber que Deus é Deus e que é poderoso. Então dá a impressão, pelo menos uma impressão que eu tenho, que aí a pessoa vai falando aquelas coisas, mínimas coisas, que ela coloca lá, acontece. Eu já até peço, quando a pessoa se converte, já para começar a orar por mim, para ver se ele já vê um milagre na minha vida. Mas cara, presta atenção, quando ela começar a desenvolver, quando ela começar a ver a resposta, você vai falar assim, olha, presta atenção, esse Deus não é exclusivo, esse Deus você pode buscá-lo, nós vamos buscar, você tem que se trancar no quarto, o deserto ali, gente, imagina como é que Jesus ia se esconder de 15 mil pessoas, não tem lugar para você se esconder, mas hoje você consegue ficar num quarto secreto, trancando a porta sem que ninguém te interrompa? Sim ou não? Dá para fazer isso. Num quarto. Ah, mas você gosta da natureza, quer ir para o monte? Vá, eu já fui também. Só que não tinha nem lugar, o bagulho estava meio encharcado. Foi uma noite assim, experiência bem incrível. Fui orar na praia também, na hora que eu estou orando, o cara, ô irmão, presta atenção. Eu falei, Jesus, estou sendo interrompido aqui mais do que eu estivesse no meu quarto. Você pode orar em qualquer lugar. O que você precisa? Estar sozinho. Jesus ensina a gente. Quando você entrar no seu quarto, tranca a porta. Olha que coisa mais linda. Não é que o Pai vai estar me ouvindo. Lá no Sermão da Montanha, diz o seguinte, Deus te vê. Deus te vê. O normal seria Deus te ouve, mas eu quero falar para você que Deus estará ali te esperando. E Jesus sabia disso. Que a gente possa aprender a lidar com as más notícias, com os problemas, com as dificuldades. Fazendo o que, gente? Então vamos terminar orando. Amém? Você já pegou? 2 lições. Não ligar para mim. Só se for para dar presente. Glória a Deus, ó, ouve. O Senhor já está se manifestando aqui. Você pensasse, a gente precisa ser uma igreja
dura. Uma igreja madura busca a solitude aos pés do Senhor. Você pode expor o seu coração, as suas mazelas, as suas dores. Ele pode te responder. Ele pode te dar força para continuar, mesmo o cenário não mudando. Ele pode lhe estender a mão, mudando a sua sorte. Mas ele pode falar assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então você vai continuar com isso, porque você vai ver o quanto grande eu sou na sua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, só pode ser Deus para deixá-los em pé. Amém? Qual é o lugar que você tem para orar? O quarto é um bom lugar. Quando, molecadinha aqui, quando tiver uma confusão em casa, os pais estiverem se pegando, aqueles que tiverem, ou vocês estiverem passando problema e dificuldade, o que vocês têm que fazer? Ir para o secreto. Pedir para Deus. Porque olha, se ele vê que você está lá no meio do mar e a tempestade está chegando forte, o que ele vai fazer? Ele vai andar até você, vai entrar no seu barco e a tempestade vai se acalmar. Então essa é a lição da nossa noite hoje.